Olá, me chamo Roseane e eu falo aqui de Santa Catarina. Eu vou ler aqui Mateus 12, que diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães na proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até o do sábado é Senhor, a cura do homem que tinha das mãos mirrada. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha? E por que consequência é lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomenda-lhes rigorosamente que não descumprisse, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui no meu servo, que escolhi, o meu amado, eis quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará, ou morrerão que fumega, até que faça triunfar o juiz. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxe-lhes então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconheceu os seus pensamentos e disse: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsar o Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Bezebu, por que os expulsam entre vossos filhos?
Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se o primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não juntar espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe a perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podes vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração disso falo a boca. Um homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e um homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar contra no dia do juízo, porque tuas palavras serão justificadas e tuas palavras serão condenadas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: Geração má e adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninifitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação do Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que o Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a sua geração má. E falando a ele, ainda a multidão, eis que foram a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora da tua mãe e teus irmãos, que queres falar-te? Porém ele respondeu e disse: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E entendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai está nos céus, e este meu irmão é irmão e mãe.